Olá galera, beleza? Estamos aqui na nossa quarta videoaula e final. Importante! Perceba que os circuitos retificadores de onda completa, tanto com transformador de derivação central e de associações de diodos em ponte, a saída deles a frequência é dobrada. Vocês perceberam isso no gráfico. O retificador de meia onda, a frequência é a mesma. Por exemplo, se a entrada é 60 Hz, no retificador de meia onda a saída será 60 Hz. E no retificador de onda completa será 120. Olha, gente, não se esqueçam disso, porque para calcular a capacitância, ou seja, o capacitor que vocês vão usar no circuito, vocês têm que lembrar disso aí, da frequência. Uma é a mesma, a outra é dobrada. Lembre-se disso, é importante. Como calcular a tensão de Ripple? Vimos aqui várias vezes eu comentar sobre a tensão de Ripple, mas como faço para calcular isso? Primeiro, você tem que saber qual é a corrente do seu projeto. Por exemplo, se eu quero montar um circuito para, por exemplo, deixa eu citar aqui, um celular que consuma, sei lá, 300 mA, você tem que botar a corrente como 300 mA, 200 mA, 500 mA. Isso aí vai depender do seu circuito, beleza? Por padrão, a tensão de Ripple pode ser no máximo até 10%, ou seja, a tensão mínima 90%. Olha, gente, a tensão de Ripple é a ondulação, ok? Antes de eu mostrar o gráfico, eu quero que vocês visualizem esse gráfico mentalmente, assim vocês vão pegar mais fácil. Tensão de pico, lá em cima, aquela linha vermelha que eu coloquei. Tensão mínima equivale a 90%. É 90% da tensão de pico. Pronto, esse espaço aí que vocês estão visualizando mentalmente é a tensão de ondulação, que equivale a 10%. Beleza? Vamos ver o gráfico. Pronto, aí ó. Isso aí era o que vocês eram para ter visto mentalmente. Tensão de pico, ali o máximo. O valor mínimo. O valor médio, a gente ainda não comentou sobre esse valor médio. A gente vai comentar agora sobre ele. Vamos lá? Desse gráfico aí, só não tínhamos comentado sobre o valor médio. O valor médio corresponde a 95% da tensão de pico. Mas por quê? Admitimos uma ondulação de 10%, certo? A média que fica no meio. Oh. Então qual a metade dos 10%? 5%. Então eu vou somar 5% mais a tensão mínima, que é 90%. Caiu a ficha? Somando dá 95%. Se você estipula que a ondulação é 10%, então a tensão média é 95%. Se você estipular um outro valor, aí já não é 95%. Aí você tem que ver quem é que está no meio e soma com a tensão mínima. Beleza? A fórmula é essa aqui, ó. Valor médio é igual a tensão de pico menos tensão de ondulação dividido por 2. Se você pressupõe que a queda seja de 10%, aí você já bota logo na fórmula. Valor médio é igual a 95% da tensão de pico. Se não, você vai ter que aplicar essa outra fórmula aqui. Falou? Fórmula para a tensão de ondulação. V ondulação ou tensão Ripple. Escreve Ripple, mas se lê Ripple. V ondulação é igual a corrente em ampere, aquela que você estipulou, dividido pela capacitância vezes a frequência. A capacitância que a gente quer descobrir. Beleza? Lembrando que a tensão de ondulação, por padrão, no máximo é até 10%. E é a corrente elétrica, que é dada em ampere. C é a capacitância, que é dada em Faraday. Vamos resolver dois exemplos para fixar. Bem, gente, eu peguei escaneei aqui da apostila, de uma apostila que eu tenho em mãos. Não ficou uma escaneada muito boa, mas dá para ver. Deixa eu ler aqui. Exemplo número 1. Deseja-se um retificador em meia onda. Poxa, gente, não estou vendo aqui direito. Espera aí. Deseja-se um retificador em meia onda com filtro capacitivo construído a partir de um transformador de 220 volts por 6 volts para alimentar uma carga de 500 mA. TEDS. Letra A.
Determine o valor da tensão CC, tensão contínua, então obtida, né? Trace o gráfico ilustrando o valor de ondulação. Calcule o valor do capacitor a ser usado e especifique-o. Dimensione o diodo e fusíveis para o primário e secundário do transformador. A letra A, sobre a determine o valor da tensão CC obtida. Se a gente estipula uma ondulação de 10%, a gente vai ter 95% da tensão de pico. A tensão de pico é o valor eficaz vezes raiz de 2. Beleza? Então 95% de 8,4. A tensão eficaz é 6 volts. Então a tensão de pico é 8,4 volts. 95% de 8,4 é igual a 7,8, 7,9 volts. Beleza? Essa é a tensão média na carga. Você projetou um circuito para aproximadamente 8 volts, que é 7,98. Letra B. A tensão de ondulação é 10% da tensão de pico. Então a ondulação é de 0,84 volts. Beleza? Aí está o gráfico da tensão de ondulação. C. Capacitância. Capacitância é igual a tensão de ondulação. Bem, a tensão de ondulação é igual a corrente dividido capacitância vezes frequência. Ajeitando a fórmula aí direitinho, você vai achar que capacitância é igual a corrente dividido por frequência vezes 0,84. Como esse retificador é de meia onda, a frequência continua sendo 60 Hz. Então, dividindo 0,5 por esses valores, eu acho 9.920 microfarad. Olha lá, 0,0992063499206. Bem, isso equivale a 9.920 micro. Como a capacitância é em farad, eu boto lá o F. Fusível do primário. Bem, a corrente ela é de 0,5 ampere, certo? Ou seja, 500 miliampere. Eu tenho um fusível, eu tenho que projetar ele com a tolerância de mais de 25%. Por isso que eu coloquei esse 1,25. 1, que é o próprio 0,5, e 0,25, que é o que eu vou somar. E dá 625 miliampere. Esse é o fusível do... Aliás, gente, esse aí é o fusível do secundário. O fusível do primário, eu deixei que vocês fizessem, não é difícil. Só é lembrar que a potência do secundário é a mesma potência sendo consumida no primário, beleza? Segundo, repita o exercício anterior. Para o retificador em onda completa com tráfego 220 volts, 6 mais 6. Será quase tudo igual ao anterior. A única diferença é na capacitância, pois esse circuito dobra a frequência. Olha, essa aí é a vantagem. No de meia onda, você iria usar um capacitor de 9.920 microfarad. Já nesse, com uma frequência dobrada, você usa uma capacitância menor para produzir o mesmo efeito. Veja que vantagem. Então você já reduz o custo em relação a comprar um capacitor de capacitância maior. Também é um circuito muito melhor. Pronto, galera, é isso aí. Somos uma equipe independente. Eu fiz esse vídeo voltado mais pra galera da minha turma, mas a galera que tá assistindo aí, sei lá, sou de Pernambuco, sei lá, de São Paulo, Rio Grande do Norte, bem, de todo lado do Brasil, quem estiver assistindo, eu estimulo a todos a fazer isso, fazer vídeo aula e compartilhar com os amigos. Somos uma equipe, porra. Falou, tchau.